Boa noite, meus parceiros de luz. A Rádio Luz Radiônica apresenta o seu programa Roda Mística. Eu sou Karen Rocha, psicanalista, radiestesista, cristaloterapeuta, multiterapeuta. Sou orientadora de um círculo de mulheres e da Conexão em Roda, uma roda de terapia feminina em grupo e online. E também cigana de alma. Eu trago para essa semana as 7 leis herméticas, que são as leis espirituais que nos ajudam a compreender o verdadeiro sentido da vida e da nossa natureza espiritual, para podermos evoluir. Esse é o último programa do mês. Já estamos chegando em dezembro, encerrando mais um ciclo, e é de extrema importância que possamos cada vez mais nos conectarmos com a grandeza divina que habita em nós. Todos nós estamos recebendo um chamado, um grande chamado. Quer que tenhamos consciência disso ou não, estamos num período de transição planetária. Já entramos numa nova dimensão. E ninguém, absolutamente ninguém, está aqui por acaso. Somos privilegiados em vivenciar esse momento. Quem está aqui nesse plano hoje tem uma grande missão. E é preciso que cada um enxergue o seu propósito dentro dessa grande missão. Por isso, compreender as leis herméticas é fundamental para chegarmos ao entendimento de quem somos e do que viemos fazer nessa existência. É esse o caminho que fomos convidados a trilhar, o de reconstruir a Terra, esse imenso planeta, reinventando o modo de nos relacionar com a natureza, com a espiritualidade, com nós mesmos e com todos os seres que aqui estão. Chegou o momento de reinventar a vida na Terra e você faz parte disso. Você foi convocado a participar dessa grande empreitada e, ainda que não lembre dos acordos que fez antes de chegar aqui, está mais comprometido do que possa imaginar. Todos nós temos um grande compromisso nessa virada. Bem, peço que interaja comigo sobre esse tema, deixe suas dúvidas, comentários, participe deixando sua contribuição em relação a esse tema. Sua voz é muito importante para nós e eu estou pronta para te ouvir e para receber você de coração aberto. Mesmo, às vezes, sendo um pouquinho complicado, né? Sou muito ocupada mesmo, mas eu tenho respondido pessoalmente a todas as mensagens que eu recebo. Porque entendo isso como parte do meu propósito, né? O de compartilhar conhecimentos e de contribuir com o despertar de cada um. Então, pode me escrever à vontade, podem me escrever por aqui, ao longo do programa, ou no meu Instagram, que é Karen R. Psicanálise. Karen com K, R de Rocha. Então é @Karen R. Psicanálise. E se você quiser assistir aos programas anteriores, eles estão disponíveis na Rádio Luz Radiônica, no canal da rádio ou no YouTube. Bom, em primeiro lugar, o que são as leis herméticas? São as leis universais, as leis que explicam toda a dinâmica do universo. Esse universo tão misterioso e tão místico. Imaginem só, apenas 7
7 leis que dariam conta de explicar toda a criação, todo o funcionamento do universo físico e metafísico. E essas leis foram atribuídas a Hermes Trismegisto, e por isso o nome leis herméticas. Mas quem foi Hermes Trismegisto? Existe uma polêmica e misticismo muito grande em torno disso. Na verdade, historicamente, não se pode nem afirmar que ele tenha realmente existido. Para os gregos, ele era o deus Hermes, mensageiro dos deuses da comunicação. Para os egípcios, ele era o deus Thoth, deus da sabedoria e da comunicação. Em muitos registros, ele seria a representação dessa junção, da junção entre esses 2 deuses, Hermes e Thoth. Já para os romanos, ele era o deus Mercúrio. E não é coincidência o fato do planeta Mercúrio ser justamente o regente da inteligência, da sabedoria e da comunicação. Há muitos relatos diferentes a respeito de quem foi Hermes Trismegisto, e nenhum conclusivo, até porque muitos escritos se perderam. Considera-se que ele foi um velho sábio que viveu num período antes de Cristo, e inclusive alguns supõem que o próprio Moisés tenha sido seu discípulo. Há ainda a possibilidade dele ter sido um ser que vivia em Atlanta antes da destruição, né? E ainda é atribuída a ele a carta de tarô, o mago, representando um dos arcanos. Olha que interessante. Então, independente de se saber quem foi realmente Hermes Trismegisto, ele carrega, né, uma força magística muito grande, né? Se ele foi um só, ou se foram vários homens e vários sábios, né, vários magos, e atribuíram a um nome só, o nome de Hermes Trismegisto, se ele foi uma lenda, um mito, não importa. Importa que essas leis existem. Essas leis existem e são milenares. E é impressionante quando a gente tem acesso a elas, o quanto elas são absolutamente novas, né? Tão atuais. E eu, inclusive, entendo que se elas tivessem sido reveladas lá na antiguidade ou antes de Cristo mesmo, elas não seriam compreendidas, talvez, como podemos compreendê-las hoje, né? E, mesmo assim, considera-se que é um saber que realmente é para poucos. Mas o fato é que eles estão disponíveis agora para nós. Por quê? Porque nessa nova era, talvez o que seja mais importante para nós seja justamente o compartilhamento das ideias. O conhecimento precisa chegar a todos, porque todos precisam despertar, tá? Então, não cabem mais ordens fechadas que fazem sigilo de um conhecimento nobre. Esse conhecimento precisa chegar a toda a humanidade, né? E não é à toa que Hermes Trismegisto é considerado, seja qual for a história que esteja ligada a ele,
ele é considerado alguém que traz uma mensagem que todos nós precisamos ter acesso, tá? O próprio nome Trismegisto, de origem grega, já é cheio de significado místico. Significa aquele que é 3 vezes grande. E ele foi considerado o criador do hermetismo, da alquimia e da própria magia, né? Isso não é pouco, com certeza, né? Bem, atribuem, né, a ele a autoria de 2 obras. Uma, a famosa Tábua de Esmeralda, onde resumiu as 7 leis em uma pequena tábua de esmeralda com uma ponta de diamante. A outra é o Corpus Herméticos, um conjunto de textos, né, que explicitam essas mesmas leis. Essas leis eram passadas de forma oral, né, para poucos, pois, como eu já disse, considerava-se um conhecimento, um poder, né, que não poderia cair em quaisquer mãos. Elas só vieram ao conhecimento público há pouco mais de um século, em 1918, com a publicação do livro Kybalion, de autoria desconhecida, pois assinaram a obra com o pseudônimo de 3 Iniciados. Interessante saber que Kybalion tem a mesma origem etimológica da palavra Cabala ou Cabalá. Outro sistema fechado, né? Outro conhecimento de natureza mística e esotérica, restrito por muito tempo apenas aos iniciados na magia. Outra curiosidade é que o termo hermético é usado atualmente como? Também para designar objetos completamente fechados, vedados, né? Então, na verdade, tudo vai se encaixando, mesmo que a gente ainda não tenha conseguido desvendar todos os mistérios, né, em torno da própria figura de Hermes Trismegisto. Não são coincidência, né, todos esses fatos que se juntam, né, e que se relacionam, tá? Então, apesar de todo esse mistério, né, que ainda reside sobre a figura de Hermes, se ele foi um ser real ou um mito, não importa, é irrefutável o fato de que essas leis milenares parecem explicar realmente a natureza do universo, sobretudo hoje, com o conhecimento da física quântica. Isso é mais incrível ainda, né? Como que naquela época, já se podia imaginar que todo esse conteúdo, né, já se poderia entender como que o universo funciona. Então vamos lá, as 7 leis ou fundamentos herméticos, né? A primeira é a lei do mentalismo, a segunda a lei da correspondência, a terceira a lei da vibração, a quarta a lei da polaridade, a quinta a lei do ritmo, a sexta a lei de causa e efeito, a sétima a lei do gênero. Nós não vamos trabalhar todas as leis hoje, tá? Até porque o conteúdo é muito extenso e complexo, e para que a gente possa dar a devida
importância a isso, né? É interessante dividir o programa em 2 e é isso que eu vou fazer, tá? Hoje nós vamos tratar das 4 primeiras leis. Então vamos lá. A lei do mentalismo. O mentalismo vai dizer que tudo é mente, tudo é consciência. O universo é uma grande consciência, onde estão registradas as informações de tudo, no espaço, nas ondas, no éter, no akasha. E nossa mente é muito influenciada pelas informações que estão, de certa forma, soltas no universo. Soltas muito entre aspas, tá? Porque depois de vocês entenderem todas as leis, vocês vão justamente ter a dimensão de que no universo nada está solto, né? Tudo está muito alinhado, tudo se comunica e tudo se relaciona. Bom, eu costumo relacionar esse conceito ao próprio conceito de inconsciente coletivo do Jung, né? Pois muito do que fazemos não está sendo guiado pela nossa mente, mas por pensamentos de outros ou por pensamentos coletivos já cristalizados socialmente em crenças e dogmas, dos quais nos apropriamos, sem ao menos perceber, né? Isso está ligado também à lei da sincronicidade. Bom, a intuição, por exemplo, nada mais é do que um canal de percepção, uma antena que capta as informações que estão contidas nesse imenso campo eletromagnético. E eu te pergunto, quem está no domínio da sua mente agora? Você pode garantir que comanda a sua mente? Essa é uma boa reflexão que eu deixo aqui para vocês. Comentem aí quem é que tem esse comando realmente, porque a gente é bombardeado, é mais do que influenciado, nós somos bombardeados por todas as informações que estão no universo. Então, muitas vezes fica difícil saber o que é realmente nosso. E eu te digo, certamente você pode estar nesse momento carregando muito peso, carregando muitos pensamentos e ideias que não são seus realmente. Bom, além disso, o princípio mentalista vai nos dizer que tudo é uma coisa só, uma unidade absoluta. Tudo que está no mundo externo existe primeiramente na nossa mente. Esse é o mesmo princípio contido na teoria de Platão, né, sobre o mundo das ideias, onde ele afirma que toda a criação é primeiro imaginada, idealizada na nossa mente. Aliás, Platão bebeu muito da fonte da sabedoria egípcia e com certeza se inspirou no hermetismo. Inclusive, muitos afirmam realmente que Platão foi um hermético, né? Foi foi um adepto ao hermetismo. Bom, o universo é uma criação mental. É disso que fala o mentalismo. O universo é uma criação mental e uma grande cadeia criativa que projeta e cria tudo aquilo que percebemos como existência, inclusive nós mesmos. O universo é uma criação mental do todo, percebida em nossa mente. E é por esse princípio que também podemos compreender o fenômeno da cocriação.
Podemos cocriar nossa realidade, pois nossa mente está conectada com a mente maior, né? Com a grande consciência que tudo rege. Mas é preciso acessar essas informações e, para isso, estar em plena sintonia com a frequência energética do universo, através da vibração do amor, da gratidão, da compaixão. E acredito que só a partir de uma evolução em massa do planeta poderemos ter em mãos, ou melhor, em mente, né, todo esse poder, pois sem bases morais sólidas e fundamentadas na verdadeira fraternidade, esse poder poderia estar a serviço da raiva, da inveja, da vingança e de outros sentimentos menos nobres, né? Contribuindo com a nossa própria destruição, assim como aconteceu na velha Antártida. Quando entendemos que todos somos um e que, portanto, o que atinge um interfere necessariamente em todos, poderemos acessar o todo sem nenhum esforço, porque nossa capacidade é ilimitada, assim como a do universo. Então, eu te pergunto, te faço outra pergunta. Que padrões mentais você alimenta? O que você está vibrando? Bom, a segunda lei é a lei da correspondência. Essa lei vai nos dizer que o que está em cima corresponde ao que está embaixo. As leis que regem a Terra são as mesmas que regem os céus, pois o macro é similar ao micro. E vale aqui lembrar novamente Platão, que dizia que o homem é um microcosmos inserido no macrocosmo. A realidade é única, ela é uma só, uma unidade absoluta. E assim sendo, o campo eletromagnético age da mesma forma em tudo. O princípio de correspondência, ele é holográfico, né? É como um grande espelho que reflete embaixo o que está em cima e em cima o que está embaixo. Da mesma forma, tudo o que acontece no exterior é resultado do que acontece no interior. Assim como tudo que vemos no outro é reflexo de nós mesmos. Jung se apropria dessa ideia. Acredito que Jung também seja, também tenha sido fortemente influenciado pelo hermetismo, né? E sobre isso há, inclusive, fortes indícios, porque ele mesmo falava sobre essas leis. O Jung se apropria disso, né, no seu conceito de luz e sombra, onde explica que os aspectos que rejeitamos em nós e por isso não conseguimos enxergar seriam nossos aspectos sombrios e que podemos percebê-los através do outro. Aquilo que nos incomoda na personalidade do outro e que julgamos, né, está de alguma forma presente em nós, mas temos dificuldade de admitir ou às vezes nem conseguimos ver. Por isso, julgar o outro é julgar a si mesmo, já que somos todos parte do mesmo. Segundo Jung, é através da compreensão do que nosso espelho revela de nós mesmos, né, que podemos dar luz às nossas sombras e integrá-las. Bem, vamos lá. Lei da vibração. Essa já é uma antiga querida de todos, né? Eu acho que esse conhecimento já está mais do que difundido
E cada vez mais pessoas entendem que tudo é energia, né? Que tudo vibra. Então, a lei da vibração é exatamente isso. Ela vai falar que tudo vibra, justamente porque tudo é energia. Vibramos em diferentes frequências, o que inclui a matéria, sejam objetos ou seres vivos. Tudo que existe é feito de energia, em estados de condensação, de exposição e graus diferenciados, mas são da mesma natureza. E nada está parado, nada é estático. Tudo tem ressonância vibratória e se movimenta através das ondas eletromagnéticas. Como disse o Lulu, né? O Lulu Santos, tudo muda o tempo todo no mundo. E tudo muda no universo também, pois tudo está em fluxo. Estamos em permanente estado de impermanência. E isso altera nosso nível de consciência e aquilo que atraímos para nós mesmos, né? Cada um tem seu próprio padrão vibratório, que constitui a sua assinatura energética, o seu DNA vibracional. O que você vibra diz exatamente quem você é, ou quem você está sendo, né? Já que tudo pode mudar e que tudo muda a cada instante. E eu te pergunto, no que você está vibrando? Agora, nesse momento, escreve aí para mim. Se você vibra no medo, no sofrimento, na culpa, no rancor, na avareza, são esses padrões negativos que você vai atrair para você, interrompendo o próprio fluxo natural da vida, né? Aquele fluxo de infinitas possibilidades. Mas se você vibra no amor, na alegria, na gratidão, você vai atrair o melhor do universo. Por isso, dentro dessa premissa, não cabe o vitimismo. Pela lei da vibração, semelhante atrai semelhante. Atraímos o que vibra na mesma estação que nós vibramos. Nós atraímos o que precisamos e não necessariamente o que queremos. Mas nós temos uma autorresponsabilidade, né? Porque sendo assim, todos nós somos autorresponsáveis pelo que acontece na nossa vida. Ainda que por padrões inconscientes ou por padrões carregados de vidas passadas, né? Mas nós temos essa responsabilidade, né? Então não cabe chorarmos ficarmos presos apenas às fatalidades como vítimas, né? Nós podemos mudar a nossa realidade. E como? Elevando nossa vibração pessoal. Quando a gente eleva a nossa vibração pessoal, elevamos também nosso nível consciencial e contribuímos com a elevação e evolução do planeta. Essa eu considero uma lei muito, muito linda, né? É claro, gente, que tem acontecimentos na nossa vida que a gente não consegue compreender, né? Eles têm uma explicação, eles têm um porquê, mas muitas vezes nós não conseguimos compreender e nem podemos entender como que nós estamos relacionados, de que forma fomos responsáveis, né? E eu não estou aqui dizendo que você atraiu aquilo porque você foi bonzinho ou malzinho, de jeito nenhum, até porque isso é o que nós vamos ver na próxima lei. Mas, às vezes a gente não só em termos
da vibração, né, da nossa vibração em relação à vibração do universo, mas a gente atrai de vidas passadas, né? Porque a gente vibra o tempo todo e muita coisa que acontece a gente traz para a nossa realidade, porque justamente é aquilo que a gente precisa trazer para crescer, né? Para evoluir espiritualmente. Tá? Então, a lei da atração, e você pode me dizer também que, nossa, mas eu vibro tão alto, né? Eu chamo essa vibração como a gente tem vários níveis, né, de vibração, e nós oscilamos muito nessa vibração. Então, digo, em algum momento, por mais que você seja, que você tenha uma consciência muito elevada, você é humano. Em algum momento de raiva, alguma coisa te desestabiliza e você, naquele momento, vibra lá embaixo, né? Então, precisamos realmente estar atento àquilo que nós vibramos, porque é inevitável, tá? Que vibremos, que tenhamos uma vibração negativa em alguns momentos. A gente só não pode ficar ali, né? Naquela vibração. Tem gente que passa a vida inteira vibrando ali no negativo, e é uma bola de neve. Quanto mais ela vibra negativo, mais ela atrai o negativo para a vida dela. Então, a gente tem essas oscilações e é normal que a gente às vezes caia, tenha um pensamento negativo, caia a nossa vibração por algum aborrecimento, preocupação ou medo. É normal, a gente só não pode continuar vibrando ali. Então, é importante que a gente tenha uma vigília muito grande sobre a nossa vibração. E quando a gente consegue perceber, quando está mais consciente, a gente consegue perceber quando essa energia, né, abaixa, e a gente se trabalha com meditação, tem várias outras ferramentas que a gente pode sair desse estado vibracional para um estado mais elevado, né? Isso é muito importante. Bom, quarta lei e a última lei que vamos falar hoje, a lei da polaridade. Tudo tem seu oposto, sua polaridade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, como uma pilha que reúne em si mesma o positivo e o negativo. Se tocarmos uma pilha no centro dela, como é que você vai dizer? Ela é negativa, ela é positiva? Nos polos a gente sabe, né? Tem até o sinalzinho de mais e menos. Mas se no meio e próximo ao meio? Bem, tudo tem seu oposto, gente. O céu e a terra, o princípio e fim, a vida e a morte, o dia e a noite, o sagrado e o profano, o bem e o mal. Está presente em tudo. O quente e o frio, o doce e o salgado, o belo e o feio, o simples e o complexo, a frente e o verso, o concreto e o abstrato, o côncavo e o convexo. Tudo tem polaridade. E eu lembro agora uma música que fala: chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. Né? Já dizia Milton Nascimento e Fernando Brant nessa canção, que aliás o próprio título dela já traz a polaridade, né? Ela se chama Encontros e Despedidas. Todo encontro
já traz no seu bojo uma despedida. Aliás, tem até, eu não me recordo agora com exatidão, mas acho que existe um poema do Arthur da Távola que ele fala exatamente isso. É um poema sobre o amor. E ele diz algo semelhante a isso, que todo encontro já traz em si a própria despedida, né? É o fim presente no início, o início presente no fim. Segundo Jung, só podemos integrar nossa personalidade, né, quando trazemos à luz os nossos aspectos mais sombrios, que eu acabei de falar lá em cima, na outra lei, que nada mais é do que trabalharmos esses polos, né? Polo luz e sombra, seus contrários. Tudo tem polaridade. São opostos e complementares, porque têm a mesma estrutura, são faces da mesma moeda, são de mesma natureza, mas de graduações e intensidades diferentes. Quando mais se afastam pelas extremidades, maior é o grau de oposição, e quanto mais se aproximam, mais se neutralizam, porém nunca totalmente, porque mesmo na aparente inércia, estamos em movimento. Os polos se relacionam dialeticamente, já que um contém a possibilidade da existência do outro. Por isso, todos os paradoxos podem se unificar, se harmonizar. O amor pode se transformar em ódio, assim como o ódio pode ser transmutado em amor. E eu não falei que era fácil, tá? Mas existe essa possibilidade justamente porque ambos fazem parte da mesma classe, né? É como se tivessem saído da mesma matriz. Não somos ou bonzinhos ou cruéis, ou falsos ou verdadeiros, ou egoístas ou altruístas, como queriam os teóricos do maniqueísmo, né? Somos seres duais, polarizados e oscilamos justamente porque vibramos em ondas, contemos tanto ódio quanto amor, mas podemos escolher pendular mais para um lado do que para o outro e vibrar em energias cada vez mais sutis, nobres e elevadas. Isso explica por que somos tão diferentes, sendo todos um, né? Pois somos iguais, mas em polaridades opostas. Podemos ser iguais, mas cada um estando numa polaridade, né? É muito fácil dizer que eu sou bom e você não, né? Eu dava um curso numa universidade do Rio que eu adorava fazer uma dinâmica de autoconhecimento e que as pessoas tinham que falar sobre as suas características, né? E algumas características nunca apareciam. Ninguém se assume falso, por exemplo. Você reconhece a falsidade no outro, mas é muito difícil você reconhecer em você. E aí, nesse curso, quando vinham as respostas, eu falava assim: mas que sorte que eu tenho! Os bonzinhos estão todos aqui dentro, os maus ficaram todos na outra sala. Porque é isso que a gente tem a impressão, né? Porque é muito difícil enxergar a nossa polaridade negativa, né? Bem, os opostos são apenas extremos de algo da mesma natureza, de uma mesma escala, apenas diferenciados por graus distintos de vibração ou aplicação, né? Pelos extremos se tocarem, sua configuração é melhor percebida
por círculo, né? Não é uma coisa linear. Isso se percebe até em situações do dia a dia, né? Os opostos são apenas extremos de algo da mesma natureza. Ainda isso que é o que a gente precisa entender disso, né? De que quando a gente fala em bem ou mal, por exemplo, bem ou mal fazem parte, né? Da mesma. Eu posso me pendular mais para o bem ou mais para o mal, mas o mal também está dentro de mim, porque ele faz parte dessa nossa natureza polar, né? Nessa natureza de polaridade mesmo, né? Então, eu não sou só isso ou só aquilo, eu sou isso tudo. E isso que nos faz seres tão completos e ao mesmo tempo tão complexos, né? Muitas vezes perdi até a palavra agora, né? Mas muitas vezes não somos nem compreendidos, ou nós mesmos temos dificuldades de nos compreender, justamente porque a gente contém esses dois lados, né? Em cada situação, a gente percebe que a gente percebe nossa própria polaridade, né? Que é tão difícil de enxergar. Bem, ainda faltam 3 leis, né? Que é a lei do ritmo, a lei de causa e efeito e a lei do gênero. Essas eu vou deixar para a próxima semana, até porque não quero fazer isso de forma corrida. Só a lei de causa e efeito, por exemplo, né? Porque a lei que fala do karma já exigiria um tempo muito maior. Então, eu espero vocês na próxima semana para a segunda parte deste programa, concluindo o tema sobre as 7 leis herméticas e as considerações práticas que podemos fazer a partir delas. Ainda tem muito conteúdo semana que vem. E é até bom que eu não tenha falado das 7 leis de uma vez só, porque isso te dá tempo para refletir sobre essas 4 durante essa semana, né? Às vezes muito conhecimento, ao mesmo tempo fica difícil de elaborar conscientemente. Então, reflita bastante, porque essas são as leis que explicam o universo. Um grande beijo. A luz que existe em mim saúda a luz que existe em você. Até a próxima semana.